implantados em todas as usinas do sistema interligado. Agora, considerando a possibilidade de um blackout, que manobras a Henry Borden poderia fazer para contornar este problema? Nós previmos para Henry Borden um sistema que permite que, na ocorrência de grandes perturbações, ela se isole do sistema interligado e se mantenha em operação, alimentando apenas a carga da sua área de influência. Isso vai garantir que todas as unidades geradoras permaneçam em funcionamento, permitindo que se inicie rapidamente as manobras de restabelecimento da região central da cidade de São Paulo. E finalmente chegamos à peça final do complexo, a subestação Henry Borden, onde a energia gerada é transformada e distribuída para o consumo. Aqui, no pátio de força, é feita a transformação e a transmissão da energia. A elevação de tensão se processa nestes bancos transformadores. A energia gerada a 11.000 volts é elevada a tensões de 88.000 e 230.000 volts. É esta energia que vai seguir pelas linhas de transmissão e alimentar a cidade de São Paulo. Mas isso já é um outro assunto que abordaremos dentro de instantes. Nos próximos segmentos, você vai participar de uma viagem interessantíssima. O trajeto que a energia elétrica faz desde que sai da usina até chegar à sua casa. Você vai assistir um espetáculo impressionante, o trabalho em linha viva. Você vai aprender ainda como usufruir o máximo de energia elétrica pagando o mínimo no final do mês. Voltamos dentro de instantes. Produzida a energia, ela tem que ser transportada até os consumidores, ou sejam, cidades, fábricas, fazendas e hospitais. Este transporte é feito através dessas linhas de transmissão em várias etapas e intensidades. Mas antes de iniciarmos nossa viagem através destes fios que partem daqui da subestação da usina Henry Borden, é necessária uma pequena explicação. Nós sabemos que a energia é gerada numa tensão relativamente baixa, 11 a 15.000 volts. Mas para ser transmitida com maior intensidade, ela tem que sofrer uma elevação de tensão. Ou seja, quanto maior a tensão, menores as perdas. Engenheiro, como é feita a viagem da energia desde a usina até os consumidores? Essa energia é transportada através das linhas de transmissão até as estações transformadoras, onde ela sofre um rebaixamento do nível de tensão de forma a atender os consumidores industriais e residenciais. E como funciona a energia durante esse trajeto? Essa transmissão é feita através de vários estágios. Vamos imaginar, através de uma analogia, como isso se processa. Vamos supor que tenhamos um grande reservatório de água que deve transportar água até a cidade. Inicialmente, esse transporte é feito através de um cano de grande diâmetro. E à medida em que esse cano vai chegando às cidades, ele vai se ramificando em canos de diâmetros menores, de modo a atender às necessidades de cada tipo de consumidor. Dessa forma, daqui saem linhas numa tensão de 88.000 volts e outras numa tensão de 230.000. As linhas de 88.000 volts vão para a Baixada Santista alimentar aquela região. E as linhas de 230.000 vão abastecer São Paulo, reunidas ao mesmo sistema de transmissão que recebe energia das usinas de Itaipu, CESP e Furnas. E existe ainda um terceiro destino para as linhas de alta tensão que partem de uma usina. Os superconsumidores, como a Companhia Siderúrgica Paulista, a COSIPA, que é alimentada em 345.000 volts. É muito vantajosa essa alimentação direta. Primeiro, porque o custo da energia sai muito mais barato, uma vez que ela não passa pelas estações transformadoras. E segundo, porque minimiza as interrupções no fornecimento. Uma empresa deste porte simplesmente não pode parar. As linhas de 230 e 345.000 volts, quando chegam a São Paulo, têm que passar por mais uma transformação para abastecer a cidade. Isto é feito aqui, na ETT, Estação Transformadora de Transmissão. A energia que chega em 345.000 volts é rebaixada para 88.000 volts. Esta ETT, a Bandeirantes, fica na zona sul da cidade. Como esta, existem mais 12 estações transformadoras de transmissão no sistema Eletropaulo. As ETTs funcionam como uma espécie de terminal rodoviário, de onde partem ônibus para os mais diversos pontos da cidade.
Pois bem, daqui desta ETT, a energia transformada para 88.000 volts vai abastecer diretamente as grandes indústrias que atuam nas áreas da metalurgia, da química e da eletrônica. Daqui também, a energia em 88.000 volts vai para as ETDs, Estações Transformadoras de Distribuição. Em São Paulo existem 166 estações transformadoras de distribuição. O papel dessas estações é rebaixar a tensão de 88.000 para 13.800 volts. O processo de transformação de energia nessas estações é fácil de ser compreendido. Primeiro, a energia chega até a estação através daqueles cabos em 88.000 volts. E vai diretamente para os transformadores, onde a energia é processada. De 88.000, ela cai para 13.800 volts. E dos transformadores, a energia é transmitida para este conjunto blindado, em 13.800 volts. Aqui, a energia é seccionada e distribuída através de vários circuitos e finalmente ganha as ruas, para abastecer as residências e os consumidores primários, que são os grandes edifícios e as pequenas e médias empresas, como esta tecelagem. E a viagem da energia prossegue através daqueles cabos no alto. Lá em cima, a tensão é de 13.800 volts. Mas não é ainda nesta tensão que a energia vai para a sua casa. Para isso, ela tem que ser rebaixada ainda mais uma vez. É esta a função destes transformadores de distribuição, nossos velhos conhecidos. Eles recebem a energia em 13.800 volts e a rebaixam para 220 e 110 volts. A energia chega em alta tensão através daqueles cabos lá em cima. Descem aos transformadores, onde é rebaixada para 220 e 110 volts e saem por estes cabos inferiores nesta voltagem para alimentar as residências. Daí, finalmente, a energia chega até a sua casa. Ou é distribuída também em 110 e 220 volts para iluminar as ruas, praças e avenidas. Via de regra, a distribuição de energia é feita em circuito aéreo, isto é, através de postes sob céu aberto. Mas na região central de São Paulo, considerada área prioritária, onde qualquer interrupção de energia representa um prejuízo incalculável, optou-se pela distribuição subterrânea. Estamos debaixo da Rua Barão de Tapetininga, numa estação subterrânea. Este sistema traz inúmeras vantagens à população, porque a estação fica livre da ação devastadora da sujeira, das descargas atmosféricas e de todos aqueles possíveis acidentes a que estão submetidos os convencionais postes de rua. Aqui, a tensão é rebaixada neste transformador de 20 kV para 110 e 220 volts. O sistema é reticulado, são 4 cabos interligados. Se um destes cabos apresentar problema, a transmissão ainda continua através dos 3 outros. E se 2 cabos apresentarem problemas, a transmissão ainda assim continua através dos 2 cabos restantes. Engenheira, como é o funcionamento do sistema reticulado? O sistema reticulado é um sistema de distribuição subterrânea que foi concebido de forma a atender uma carga com uma altíssima confiabilidade. Bom, essa confiabilidade ela é obtida através da interligação de 4 cabos, tá? Através de uma malha só. Isso seria equivalente a dizer que seriam 4 fontes despejando água no mesmo reservatório que atenderia a todos os consumidores. E qual é a eficiência maior deste sistema? Bom, ele é mais eficiente do que a de distribuição aérea,
pelo seguinte: no caso da perda de uma das fontes, ou seja, de um dos cabos, ele teria plenas condições de atender a carga com os 3 restantes. Ou seja, dessa forma, a possibilidade de interrupção na transmissão de energia é bem menor. É bem menor. Se a distribuição aqui no centro fosse feita pelo sistema aéreo, ou seja, através de postes, os engenheiros teriam que instalar verdadeiros mastros de no mínimo 50 metros de altura para poder transportar a grande quantidade necessária de circuitos. Mas graças às estações subterrâneas, este problema está definitivamente resolvido. Daqui a pouco, saiba como usar o máximo de energia elétrica pagando o mínimo no final do mês. Forme a sua opinião. É justo o preço que nós pagamos pela energia elétrica? E assista a um espetáculo impressionante, o Trabalho em Linha Viva, onde o homem entra em contato direto com cabos ligados em alta tensão. Depois dos comerciais. Como funciona a eletricidade? Esta a proposta de hoje do programa Como Funciona pelo Sistema Brasileiro de Televisão. Já vimos como a energia elétrica é produzida, o trajeto que ela percorre até chegar à sua casa. Vamos saber agora como funciona a distribuição de energia e como se exerce um controle perfeito sobre essa distribuição. Esta é a sede da Eletropaulo aqui no Viaduto do Chá, o coração da metrópole. Estamos numa das esquinas mais movimentadas do mundo. A Eletropaulo fornece energia a 74 municípios paulistas, beneficiando mais de 20 milhões de pessoas, numa região onde se ergue o maior parque industrial de toda a América Latina. Uma empresa com esta responsabilidade tem a obrigação de ser perfeita em seu funcionamento. Neste sentido, as estatísticas dão conta de que a Eletropaulo figura entre as mais confiáveis do país. Além disso, o seu padrão de distribuição é de significativa qualidade. Quais os critérios adotados pela Eletropaulo para se atingir esta situação? Um dos principais critérios é um bom planejamento. Isso justifica os baixos índices de interrupção aos nossos consumidores. Esse planejamento do sistema elétrico é feito de tal maneira que, se houver necessidade de desligar um equipamento para manutenção ou se ele se desligar por um defeito qualquer, nós sempre teremos uma fonte alternativa, evitando assim que os consumidores ficassem interrompidos por um longo período ou que houvesse cortes de energia. Além disso, nós também contamos com uma manutenção rigorosa e criteriosa nos equipamentos das subestações, que também evita essas interrupções prolongadas. Mas para isso é preciso exercer dia e noite um controle absoluto sobre todo o sistema de transmissão. Nesta sala, são controladas as linhas em 230 e 345 mil volts que vão alimentar a cidade. Daqui, um supervisor pode a qualquer momento ligar ou desligar as linhas de transmissão e os transformadores, com apenas uma palavra de comando. Engenheira, como funciona esse processo e em que circunstâncias se dá o ligamento ou desligamento dessas linhas? Bom, o supervisor ou despachante, como nós chamamos, entra em contato com os operadores nas subestações através de canais de comunicação exclusivos e transmitem as manobras a serem efetuadas. Essas manobras, elas são solicitadas toda vez que se fizer necessário, seja para serviços programados ou de emergência. Para manutenção, acidentes também? Também. E dessa forma termina-se por resolver os problemas com a interrupção nas linhas. Exatamente. E toda essa sistemática é controlada aqui desta sala? Sim. Aqui nesta outra sala é feita a supervisão das linhas em 88 mil volts. São essas linhas que vão alimentar as grandes indústrias e as ETDs, as estações transformadoras de distribuição. Engenheira, de que maneira é feita a supervisão dessas linhas? Bom, existem dois tipos de ETDs, as com operadores e as automáticas. Nas que possuem operadores, quando ocorre algum defeito, o operador se comunica diretamente com a sala de controle.
e daqui nós tomamos as providências necessárias. Já nas automáticas, o defeito é comunicado através de um alarme. E daqui nós providenciamos operadores e equipes de manutenção que irão solucionar o problema. Isso quer dizer que, seja através da automação ou através da assistência e da prestação de serviço das equipes, os problemas nas ETDs são sempre solucionados através dessa supervisão. Exatamente. E, finalmente, um personagem indispensável em todo esse processo: o computador. Sabemos que a energia é um produto perecível, não pode ser armazenado. Ela tem que ser produzida na mesma intensidade e quantidade com que se consome. Para manter este equilíbrio, é necessário a ajuda de um computador, que faz uma espécie de sondagem de consumo para solicitar maior ou menor geração junto às usinas. Neste caso, o computador vai acompanhando o comportamento dos consumidores. Quando se gasta mais, ele pede mais potência nas turbinas. Abrem-se as agulhas, injeta-se mais água nas conchas, aumentando assim a produção do gerador. Em outras palavras, o computador pede mais produção à usina. E quando a produção está maior do que o consumo, ele determina uma redução operacional. Assim, a usina estará gerando sempre uma quantidade equivalente de energia para evitar desperdícios e produzir de forma condizente com a sua carga. A carga mais pesada acontece no chamado horário de ponta, que vai das 18 às 21 horas. A carga gira em torno de 7.700.000 kW. A carga mínima ocorre entre 2 e 3 horas da madrugada, atingindo 5.400.000 kW. Quando bem utilizada, a eletricidade é um elemento muito funcional e de extrema valia. Entretanto, se mal utilizada, ela pode provocar sérios e graves choques em sua economia, que vão refletir diretamente no seu bolso na hora de pagar a conta. Por isso, é bom tomar alguns cuidados no sentido de se prevenir contra todo e qualquer tipo de desperdício. A iluminação é um item importante, que deve ser adequado a cada tipo de ambiente. Tanto o excesso quanto a falta de luz prejudicam a visão. Portanto, evite pintar paredes e tetos com cores escuras. Estas cores exigem lâmpadas mais potentes, que por sua vez consomem mais energia. Se você possui condicionador de ar, mantenha sempre isolado o ambiente refrigerado. Feche as portas e janelas, evitando assim a entrada do ar quente, o que obriga o motor do aparelho a trabalhar mais para manter a temperatura refrigerada. Com licença. Não permita que uma distração se transforme num gasto inútil. Ao sair de casa, ou mesmo ao deixar um ambiente, certifique-se de que todas as luzes foram apagadas. Com isto, você estará economizando uma significativa quantidade de energia. Mantenha sempre bem fechada a geladeira e evite abri-la com muita frequência. Toda vez que uma geladeira permanece aberta por mais de 30 segundos, o seu motor é acionado. E a partir daí, ele vai ter que trabalhar de 5 a 7 minutos para recuperar o frio perdido e a temperatura anterior. O ferro elétrico e a máquina de lavar não devem ser ligados para uso em pouca quantidade. A mesma energia gasta para se lavar apenas algumas